Olá, meus amigos, Vanusa Dias aqui para fazermos a reflexão do capítulo 4 do livro Desejado de Todas as Nações. Eu estou aqui com o meu coração transbordando, né? Porque é impossível a gente acompanhar a história de Jesus com tantos detalhes e o nosso coração não vibrar, né? A gente não sentir verdadeiramente a emoção dentro de nós, né? Porque imagina o Filho de Deus, né? Morava no céu, coberto ali de glória, de honra, na presença do Pai, santo, imaculado, e veio a esse mundo e nasceu em um estábulo, que é o tema do capítulo 4, nascido em um estábulo. Nós ficamos assim, imaginando, sabe? Como que pode, naquele dia, os pais de Jesus ter batido nas hospedarias, ter procurado casas, com certeza tem detalhes que não foram revelados na leitura bíblica, mas ninguém tinha um lugar para hospedar José e Maria. Ninguém tinha um cantinho para dar para aquela gestante, passando mal, né, prestes a dar à luz. E às vezes o nosso coração humano, nós tendemos a julgar, sabe, o nosso próximo, a dizer assim, nossa, que povo egoísta. Não tinha um lugarzinho para colocar Jesus dentro das suas casas, dentro da sua hospedaria, e os pais de Jesus, né, porque Jesus ainda não havia nascido. Mas tudo isso, meus queridos, foi propósito de Deus para nos mostrar, sabe, que até nós, ser humano, eu, por exemplo, eu nasci num hospital. Eu tive um acompanhamento, teve alguém ali cuidando da minha mãe, tinham medicamentos ali ao redor, caso necessitasse, tinha uma UTI, caso necessitasse. E Jesus, o que Jesus tinha? O que estava preparado ali para Jesus? Para alguma intercorrência que pudesse ter? Para alguma dificuldade que Maria tivesse? Aos nossos olhos nós podemos dizer que nada, mas o céu, sabe? Os anjos de Deus estavam ali ao redor, guardando aquela mãe, guardando aquele pai, guardando aquele filho. E era necessário que Jesus nascesse ali, porque ele tinha que vir destituído de tudo, de toda honra, de toda glória, de todo cuidado, completamente dependente realmente dos cuidados daqueles pais, e principalmente do cuidado do Pai Celestial. E a leitura ela vai dizendo assim que ninguém se importou. Foi anunciado que viria o Messias, mas ninguém se preparou para recebê-lo. Ninguém se importou verdadeiramente para buscar de Deus, entender como ele viria. Lá em Isaías é falado de Jesus, né? Quando fala, Isaías 53, quando fala que ele seria alguém humilde, humilde e sofredor. Mas ali estavam aquelas pessoas aguardando um rei que já viesse com pompa, com honra. E não foi diferente quando os pastores tomaram conhecimento de que o Filho de Deus ia nascer naquela noite. Eles também imaginaram, mas os anjos foram lá e falaram, olha, não imagine isso. Não imagine que ele vai vir com pompa, com riqueza, com poder, com glória, não. Não imagine isso. E já preparou o coração daqueles pastores para a pessoa, né, o bebezinho, que eles iam encontrar. E aonde iriam encontrar aquele bebezinho? Sabe, meus queridos, Jesus, para ele tomar forma humana, ainda lá na época de Adão e Eva, quando eles ainda eram firmes ainda, quando eles ainda não tinham caído, já seria uma grande humilhação para Jesus descer ali do seu poder, da sua glória, para se tornar humano. Agora imagina depois da queda. Jesus, ele trouxe nele a hereditariedade do pecado. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus, ele corria ali nas veias dele o mesmo sangue que corre em mim e em você. Que as mesmas tentações que estão impressas dentro do nosso ser também estavam impressas dentro de Jesus. Muitas vezes nós somos tentados a achar que Jesus era alguém especial.
Ele era especial porque ele escolhia estar sempre na presença do Pai. Desde pequenininho ele escolheu ser um filho obediente. Ele escolheu fazer as coisas certas, ele escolheu alimentar a sua mente com as coisas de Deus. Ele escolheu ouvir a voz de Deus. Mas o sangue de Jesus carregava-lhe os sinais da hereditariedade do pecado. Mas Jesus, ele buscou em tudo ser um exemplo. Ele buscou em tudo fazer o seu melhor e honrar, sabe, o nome do Pai. Achei interessante aqui um trechinho que diz assim: Satanás odiava Cristo. Ele odiava aquele que assumiu o compromisso de redimir os pecadores. Foi isso que Jesus fez. Ele assumiu o compromisso de falar assim: eu vou lá, eu vou fazer o meu melhor, eu vou deixar tudo aqui e eu vou fazer o meu melhor porque eu vou redimir, eu vou trazer. E eu fico assim maravilhada, sabe? Quando a palavra de Deus diz que se fosse por um só pecador, Jesus teria feito tudo o que ele fez. Teria deixado a sua glória, teria vindo ao mundo, teria nascido de mulher, teria sido aquele bebezinho frágil, indefeso, que correu tantos riscos e morreria naquela cruz por esse um pecador que o aceitasse, que ele pudesse resgatar. Você já parou para pensar na grandiosidade dessa declaração? De que Jesus, ele viria ao mundo por uma só pessoa, só por você? Se só você estivesse aqui nesse mundo perdido, Jesus viria para te resgatar. Se só eu estivesse nesse mundo perdida, Jesus viria para me resgatar. É interessante que o coração de Deus, que às vezes a gente olha para Jesus, a gente vê, né? Agora imagina o coração do Pai em dar o seu único filho para vir a essa terra e passar tudo o que passou, nascer um estábulo. Imagine o coração do Pai. Eu acho interessante o finalzinho do livro, diz bem assim: nisto consiste o amor, maravilhe-se, ó céu, fique assombrada, ó terra. Esse é o sentimento de assombro. Porque quando eu, Vanusa, me coloco um pouquinhozinho na pessoa de Jesus, eu fico assombrada. Eu não consigo entender que amor foi esse. Que ele nos amou assim de tal forma, ao ponto de permitir que seu filho viesse morrer na cruz por nós. E não foi uma permissão obrigada, Jesus quis vir e se doar por mim e por você. Tira um tempinho para pensar no valor que foi pago por você e o valor que você tem para Deus. Um grande abraço. Semana que vem estarei por aqui para fazermos a reflexão do capítulo 5. Até mais.